Pois é, não abandone o seu futuro, canta Carlinhos Brau. E hoje a gente tem um assunto que é exatamente isso, jamais desistir do futuro. Definitivamente é um homem de letras. Mais do que isso, um profissional das ideias, dos conceitos, do pensamento à frente dos tempos. Um educador, diria que na mais completa tradução da missão de educar pessoas para a transformação individual, coletiva e, quem sabe, até da sociedade de maneira geral. Pretensão? Não. Propósito. Não por acaso, o Sou Brasil de hoje conversa com José Carlos de Sá Schmidt sobre educação transformadora. Bom dia, brasileiro. Boa tarde, português. Seja bem-vindo ao nosso Sou Brasil, Schmidt. Bom dia, Marlúcio. Bom dia, brasileiros no Brasil. Bom dia, boa tarde, brasileiros em Portugal e toda a comunidade portuguesa. Vamos bater um papo. Me diz uma coisa, a pronúncia do Schmidt alemão está certa? Seria Schmidt? É Schmidt. Mas tem gente que chama de Zé Carlos. Tem gente que chama de Zé Carlos. Aí é o pessoal mais de casa, família, né? Zé. Pois é. Então vamos lá, para você que nos ouve, o Schmidt é jornalista com MBA em Gestão Estratégica e Gestão para o Desenvolvimento Sustentável. Isso. Muito bom. Uma grande experiência em gestão, comunicação, liderança, atuando como educador, treinador e mentor. Vive no Rio de Janeiro, na capital maravilhosa. Perfeito. Continua bonita? Continua bonita, com suas dores e delícias. Idiosincrasias. Apesar da caverna do bispo, Não vou falar de política, não. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vive no Rio de Janeiro, é pai de Aline, Lucas, Camila e Lorena. Isso, essa é a tropa. Fala pra gente o nome de cada um. Como são jovens, pode falar a idade. Sim. A idade já manda um beijo. Estão ouvindo ou não estão ouvindo o programa? Porque se não estiver ouvindo, é traição. Mas comigo, se não estão ouvindo, vão ouvir de alguma maneira em algum momento, né? As orelhas puxadas. Para o Zé Carlos e para a Valéria. Aline Aragon Schmidt é a primeira. Aragon Schmidt. Quantos anos, Aline? 34. É uma criança. Isso. Camille Dias Ferreira, 32. Lucas Aragon Schmidt, 32. E Lorena Dias Schmidt, 22. Maravilha, muito bom. Essa é a nossa turma. Uma grande família. E mais algum abraço? Esposa? Um abraço, a esposa está aqui, né? Acompanhando, sim, dona Valéria Dias Ferreira. Tá toda aqui. Vigilância é pouca. Ó. Vamos a isso. Então vamos juntos. Primeiro, tem um prazer imenso recebê-lo. Já vou mandar de imediato um abraço para Ricardo Sá, que está em Itália. Isso. A passear. Nosso grande amigo, Ricardo Sá, já esteve aqui várias passeando vezes. Aí quando ele vem, Itália. A audiência vai lá no céu, no teto. Isso. E ele, vamos convidar o Schmidt, porque ele vai estar em Portugal e tal. Eu tinha visto a live de vocês sobre sai da janela, vem para a tela. Não, isso. Sai da tela, vem para a janela. Vem para a janela. Perdão, Ricardo, falei errado. E gostei muito, mas claro. Passou por aqui, quem queria estar aqui era o Ailton Almeida, que é o nosso colega de bancada, mas ele está se recuperando de uma pequena cirurgia, acho que sábado que vem ele volta. Viu, Irami? Sábado que vem teremos Ailton Almeida aqui. Saúde, Ailton. Isso, muita saúde. Vamos seguindo então, pergunta 1. Então, Schmidt, José Carlos de Sá Schmidt. A educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo, aspas, Nelson Mandela. Nelson Mandela. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Você, todo mundo. Nelson Mandela. Depois, o Darcy Ribeiro defendia uma conexão entre desenvolvimento, valorização da identidade nacional e ampliação da educação para todos. Perfeito. Paulo Freire é corpo e alma, educação libertadora. Schmidt concorda com esses pensamentos ou estamos no campo do romantismo impossível? Não estamos, porque eles por si só já provaram que isso é possível, né? Os grandes estudiosos e praticantes. E aí eu tenho até, por exemplo, quando o Mandela ele fala sobre a questão da educação como uma arma, ele usa metaforicamente, né? Sim. É uma expressão que ele usa. Até pela história dele, pela história dele, contra a injustiça. De conflitos e enfrentar, porque por exemplo, Mandela era um pacifista, era um líder pacifista. Mesmo em alguns momentos de grandes conflitos, ele sempre posicionava a questão de enfrentar a questão das diferenças e todo o apartheid que acontecia através de um movimento pacífico, mas de imposição da presença e da necessidade de reconhecer o outro, né? Exato. Porque é como diria Paulo Freire, né? Ninguém educa ninguém, ninguém transforma ninguém, nós nos educamos e nos transformamos no encontro. Exatamente. E o Mandela lembra bem, num restaurante, ele percebeu que
perto dele almoçava a pessoa que o torturou na cadeia. E ele Isso. convida aquele carcereiro para almoçar com ele, e ele conta que o carcereiro não conseguia levantar os olhos, ou seja, ele botou os olhos para baixo do prato, envergonhado. Mas veja o tamanho do Mandela, né? Ou seja, foi torturado e ele convida para almoçar com ele, exatamente no que você falou, essa questão do perdoar e do trabalhar para que a gente evolua e não fique na vingança por vingança. Perfeito. E aí ele usa a questão da educação, mostrando, inclusive, que ninguém aprende, ninguém é educado, nasce, na verdade, odiando. Exatamente, A gente aprende a odiar por algum processo Exato. educacional que a gente está passando, consciente ou inconscientemente, dentro de uma cultura que está estabelecida. Então, ele também defendia que poderia se aprender a amar, a perdoar, e foi dessa forma que ele conduziu. Exato. Ou seja, o mundo poderia ser bem melhor, né? Poderia e pode. Exatamente. Agora, em que estágio você acha que nós, sociedade, estamos? Tanto os brasileiros no Brasil, quanto a humanidade no mundo em geral. Quanto falta caminhar ainda e quais são, digamos, as pedras que nos impedem de chegar nesse mundo ideal, que alguns chamam até de romântico, como é que chama? Talvez uma ilusão, mas que, na verdade, seria o mínimo que a gente poderia ter enquanto humanos, com a educação, ter uma sociedade mais democrática, mais humana, mais fraterna. O quanto falta para isso, na sua opinião de especialista? O quanto falta é muito difícil a gente determinar. Agora, tem algumas pistas, né? A gente pode dizer assim, existem avanços e retrocessos em diversas culturas, em diversos povos, mas a gente também vê, por exemplo, no mundo, um grande aumento de conflitos, um grande aumento de movimentos separatistas ou de rejeição do outro, da identidade do outro. Então, essas questões assinalam que a gente pode estar no movimento de retrocesso. Então, isso são alertas para nós que queremos que, na verdade, a gente evolua para um processo em que a humanidade se respeite, as pessoas possam se encontrar, possam identificar na cultura ou na identidade da pessoa ou da história de cada povo, identificar nas tradições a beleza de ser exatamente o que se é. Exato. Né? Reconhecer e respeitar. Reconhecer e respeitar. Porque, cara, se a gente parar para pensar, a gente está no movimento, a gente está numa pequena partícula do universo que anda em movimento de rotação e translação, sem se chocar com outras partículas do universo, e a gente tem o privilégio de sermos humanos. Né? E uma das características do ser humano que, a princípio, diferencia dos outros seres é a consciência. Sim. É o estado de consciência do que pode conduzir às escolhas que nós podemos fazer. Sim. Então, ser maior, qual é o nosso objetivo? Exato. Ser maior, mas em que sentido? O sentido humano? Sim. Qual é o sentido humano? Como podemos conviver melhor nessa pequena partícula Exato. que está rodando pelo universo e aproveitando o máximo dessa oportunidade de convivência? Dessa passagem. É tudo tão grande que não caberia essa mesquinharia que a gente tem nos conflitos por tão pouca coisa, né? Isso. E às vezes até se posicionar nessa perspectiva mais ampla de que somos uma partícula de um processo muito maior do cosmos, né? Sim. E não somos donos da Terra, Exato. não somos donos do planeta. Estamos passando. O Leonardo Boff fala muito isso. O Leonardo Boff fala muito isso. Teilhard de Chardin tem uma expressão em que ele fala: nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana, Exato. transitória, num espaço de tempo, de aprendizado. Exatamente.
É isso. Isso aí mudaria tudo. Ó, tem aqui um abraço do Leonan, Carlos Leonan, Rio de Janeiro. Carlos Leonan, querido Carlos Ele Leonan. diz assim, abração especial para o Schmidt. Ah, grande amigo. Fluminense, Botafogo, Fluminense, a diferença é a tabela. Né? Deixa isso para lá. Nesse momento, fica quieto, vamos deixar isso quieto. Como tá, tem tricolor na família também, tem, tá? As meninas são tricolores. Então tá, ok, todo respeito. Bom, aí o Irami Marques, Marlúcio, gratidão pela atenção, nos ouvindo lá em Salvador. E Ricardo de Sá, é irmão seu não? O de Sá não. Rapaz, o de Sá é assim. Dizem que ele é o Sabão, você é o Samara. ou o contrário. Somos Sá. Somos Sá. Só. Pois é, Ricardo, estou aqui em Roma, ligado em vocês. Que privilégio. Nosso grande amigo Ricardo. Um grande sempre abraço, juntos nessa jornada. Um grande abraço para toda Roma. Se encontrar com o Francisco, um abraço do Por favor. Para o Francisco. Nosso respeito e admiração e um abraço fraterno ao Francisco. Não sei se é arrogância ou pretensão, mas imagina. Bom, já que a gente está brincando, eu vou te fazer uma pergunta bem provocação. Diga. Fosse o Schmidt ministro da Educação do planeta Terra... Meu amigo... Educação é sonhar, não é? É pensar totalmente fora do normal. Então, se você fosse o ministro da Educação do planeta Terra, o que você faria de concreto para chegar nessa tal sociedade que a gente tanto deseja e sonha? Em quanto tempo? E quais seriam os maiores obstáculos que você teria para chegar nessa sociedade? Mas que papo aviadado o que pensar e aqui falar. Diga lá, agora é com você é o ministro da Terra. Que desafio, hein? Que desafio. Vamos lá, vamos aproveitar algumas ideias e algumas possibilidades que já estão conosco e, como diria a música, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Perfeito. Então, Beto Guedes. É isso? Beto Guedes. Então, lá em 1999, eu não vou muito lá atrás não, tá? Para as escolas gregas, nada disso, mas assim, lá em 1999, nos anos 90 ocorreu uma grande reflexão sobre os desafios que viriam para o próximo milênio, para o próximo século, né? Então, teve a Eco 92, todo aquele movimento de sustentabilidade, de preparação para um futuro mais sustentável. Muita esperança, né? Muita esperança, acho que a palavra realmente é essa. E a gente depois pode falar um pouquinho sobre essa palavra, sobre esperança, Perfeito. Como esperançar, né? O verbo ativo de ação. Sim. Isso é muito bom porque, primeiro, aconteceram alguns estudos. Existia um relatório, um grupo, na verdade eram comissões na Unesco, se eu não me engano, em que faziam estudos sobre essas tendências. E tinha um grupo que era liderado por Jacques Delors, e gerou o relatório Jacques Delors, que era o relatório Educação, uma preciosidade a ser descoberta, algo nesse sentido. Sim. Uma riqueza a ser descoberta. Em que lá eles indicaram algumas vertentes sobre a questão da educação. 4 eixos. Eles falavam sobre a questão do eixo do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E sinalizavam que o mundo estava muito focado nos 2 primeiros eixos, né? Na questão dos desafios do aprender a conhecer, aprender a fazer, né? Os desafios de aprender a conhecer, aprender a fazer, e que era necessário, como comunidade humana, dar mais atenção ao aprender a conviver, a estar juntos, né? Sobre os saberes e sabedorias sobre as diversas tradições e culturas, e o aprender a ser como humano, né? A viver na Terra. E como conviver com a Terra, como conviver porque somos seres impactantes, sim. E a gente está impactando a Terra, então isso estava impactando de volta a questão da ecologia sistêmica e todo o processo de sustentabilidade e as crises que nós estamos passando hoje, cerca de 30 anos depois. Ou seja, lá atrás sim. foi sinalizado isso. Então isso dava algumas pistas sobre como direcionar o processo ensino-aprendizagem e educação para a questão de um planeta mais saudável, mais sustentável, as relações, os campos relacionais, a convivência,
a estarmos juntos, a compartilharmos as culturas, né, os jeitos de cada um ser. Eu iria por aí. Sim. Eu iria por esse caminho, né? Aproveitando toda essa sinalização e que nós, pelo jeito, não fomos nesse sentido, uma educação que trabalhasse mais nesse sentido. Desde o lar até, digamos, o pós-doc. Ou seja, é um processo totalmente integrado entre família, escolas, mercado. Isso. Mercado, você tem que dar atenção ao mundo do trabalho. O trabalho é a fonte de nossa, vamos dizer assim, de nossa sustentação também. Exato. Tanto é que a sustentabilidade dos pilares é o pilar econômico. Então é preciso dar atenção a isso também, ao meio ambiente, né, e tudo mais. Então, ir por este caminho, agora, principalmente na primeira fase de aprendizado. A primeira fase de aprendizado, me parece que é a fase onde nós internalizamos, absorvemos mais e os princípios que nos conduzem ao longo da jornada da vida, depois quando a gente vai maturando, né, as outras etapas da vida. Olha, se essa etapa for bem consolidada, bem feita, você tem uma esperança maior de que aquele cidadão... Creio que sim. E os próprios estudos dos grandes pensadores em educação, eles chamam muito a atenção aos 7 primeiros anos, né, os ciclos dos 7 primeiros anos. A primeira infância. A primeira infância e até ali a adolescência, onde se estabelece aquela etapa também dos conflitos, daquelas transformações muito... as tensões, né, que vem do processo biológico, mas também do processo mental, tudo junto, né? O processo biopsico e social, todo acontecendo. Uma transformação, quase que um vulcão interno, né? A gente se lembra do período que passamos. É um vulcão interno. Então, até o período ali da adolescência, a primeira etapa e até o período da adolescência é uma etapa de internalização muito forte. Fundamental no sentido de que é o fundamento mesmo. É o fundamento. E dali as coisas vão caminhando, me parece, mais... Então você é otimista. Eu sou otimista. Eu sou otimista. Na volta a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Antes disso, tudo isso para ter uma sociedade maior. Ou seja, é só uma chamadinha para explicar a música que você pediu. Por que pediu a canção maior? É Danny Black? Danny Black e tem Milton Nascimento também. E Milton Nascimento fazendo a participação. Então vamos à canção e voltamos daqui a pouco com Schmidt, José Carlos de Sá Schmidt, jornalista, educador, numa conversa para lá de interessante. A gente volta já depois da canção.